E eu quero convidar nesse momento Douglas, Deus nos abençoou. Tá lá, querido. O Júnior do Ceifar. Saudade de você, meu amigo. Você está muito sumido. Verdade. Vamos lá. Bruno, Banda Morada. Saulo Daniel. Silas Lopes. Pronto. Nós vamos conversar um pouco sobre o discipular através do amor, que é o tema da nossa conferência, discipulando através do amor. E nós vamos dar um tempo para vocês, vai ser um tempo de 5 minutos para vocês abordarem algo. Daqui a pouco a gente volta, certo? Eu sei que 5 minutos é um tempo, é pouquíssimo, eu sei, de verdade. Mas depois a gente volta, vamos levantar algumas questões, algumas perguntas aqui, tá bom? Com você falava, Som. Boa noite. Gosto muito desse tema de discipulado, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, assim, na minha vida de cristão e que mudou completamente a minha vida. Na verdade, eu fico me perguntando como é que eu vivi a igreja sem discipulado. E a gente vive essa realidade lá em Bragança de discipulado, e principalmente desse discipulado 1 a 1, né? Vida na vida mesmo. E para mim, discipulado ele é fundamental, por quê? Porque ele é um mandamento de Jesus, né? Jesus ali em Mateus 28, ele nos manda fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordenança, e a forma que ele deixou essa ordenança, ela revela o tamanho dessa responsabilidade. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa foi a introdução para nos dar esse mandamento, para nos dar essa ordem, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E para mim, uma coisa que tem se restaurado muito forte hoje no nosso meio é o amor a Deus, a gente voltar a pensar no amor intenso por Deus. E muitas vezes a gente revela esse amor através das nossas canções, a gente revela esse amor até mesmo se envolvendo na obra aqui, fazendo alguma função aqui na igreja. A gente revela esse amor no nosso tempo devocional, no nosso quarto. Mas eu queria dizer para você uma forma muito intensa de amar a Deus. É quando ele se encontra no final ali do livro de João com Pedro. E ele faz essa pergunta para Pedro. Ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: tu sabes que eu te amo. E qual é a ordenança de Jesus? Então apacenta as minhas ovelhas. Cara, cuidar de gente é uma das formas mais intensas de amar a Deus, porque é se envolver com aquilo que Ele mais ama. A gente estava fazendo uma experiência com a Luísa, né, de ouvir a voz de Deus assim. E a Luísa tem 7 anos, minha filha, né? A gente falou para ela: fecha os olhos e tal, e eu quero que você pense em Jesus. E agora Jesus vai pegar você e vai te levar em algum lugar. E aí ela falou: pronto, ele já me levou. A gente perguntou: onde que Jesus te levou? Ela falou: Jesus me levou no zoológico. Aí a gente falou: nossa, que legal, tal. Então pergunta para Jesus qual é o animal favorito dele. E aí ela falou: perguntei. E ele respondeu? Respondeu. E qual que é? O ser humano. Então, entenda uma coisa. Deus é apaixonado por pessoas. E cara, se você quer provar o seu amor intenso por Jesus, não é simplesmente cantando, não é simplesmente chapando agora na hora do culto, não é simplesmente no seu quarto com a porta fechada, é cuidando de gente. Como eu disse ontem, nós precisamos de uma casa paternal.
uma casa com a mentalidade de paternidade, uma casa onde cuida de pessoas, Nós não fomos chamados para gerenciar eventos. Nós não fomos chamados para simplesmente fazer estrogonofe. Nós não fomos chamados para simplesmente tocar um instrumento. Não, tudo isso é desculpa. Para quê? Para cuidar de gente. Evento é para trazer gente. Estrogonofe é para gente comer, e música é para gente ouvir, pregação é para gente aprender. Todo o foco sempre foi gente. Que a gente nunca perca esse foco. Então, queria dizer para você, procura urgente alguém para estar cuidando de você e procura urgente pessoas para você cuidar. É nesse cuidado que a gente mais desenvolve. Sabe, quando meu filho e minha filha nasceram, foi o momento em que eu mais cresci na minha vida. Não foram livros, não foram pregações no YouTube, nem pregações em culto. Ter filhos nos desenvolve absurdamente. Então talvez você sair desse nível que você está aí para níveis maiores, você precisa cuidar de alguém. João falou, cara, filhinhos. Depois ele falou jovens. Depois ele falou pais. Aquilo não é cronologia de idade. Aquilo não está falando de idade. Quando fala jovens, vocês são fortes, não está falando dos jovens. Está falando de níveis de maturidade cristã. Filhinhos, jovens e pais. Eu vejo que esse é um ajuntamento de jovens. E qual é a diferença de jovens e pais? Pais são jovens que estão cuidando de filhinhos. Então, essa galera que está entrando, pessoas aceitando Jesus, cara, assume a vida delas, entendeu? E começa a cuidar da vida delas. E por isso que eu amo o discipulado. Valeu! Lá, Júlio. Você já tem 11 segundos a mais. Vou pegar os 10 segundos do Douglas aqui. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou o Júnior, já fui apresentado. Então, uma coisa que o Douglas falou logo de início, eu achei muito interessante. Como que a gente passa tanto tempo sem pensar o discipulado. No ano de 2017, no início do ano, nós elegemos como tema da nossa congregação o discipulado, porque nós começamos a enxergar a necessidade do discipulado, né? E discipulado é uma coisa que você ouve falar desde o dia que você converte. Agora, entre ouvir falar sobre discipulado e você parar para entender a importância dele, é uma diferença muito grande. Por isso que é tão bom a gente ter esse momento aqui agora. E quando a gente olha para o discipulado, talvez a gente consiga pensar que o discipulado seja o grande tema da Bíblia. Por quê? Primeiro, porque a gente não começa no Novo Testamento, a gente começa no Antigo. Quando você vai para o Antigo Testamento, você tem as principais ordens de Deus dizendo, principalmente lá em Deuteronômio capítulo 6, que cada família, cada pai devia ensinar os seus filhos, para que aquilo fosse mantido por geração, né? Os judeus chamam isso de continuidade. O segredo da continuidade judaica é esse passar de geração em geração a lei do Senhor, a instrução do Senhor, aquilo que Moisés recebeu no monte, as palavras de Deus para o povo, passar a ensinar os filhos. E ele chega a dizer, ensine em todo momento, ensine quando você estiver andando na rua, ensine quando você estiver almoçando, ensine em todos os momentos, transfira, compartilhe dessas palavras para os seus filhos. E aí, a gente sabe que Deuteronômio 6 é como se fosse o centro da Bíblia, né? E aí você vai para o Novo Testamento e você tem a grande chamada de Jesus, né? A grande convocação de Jesus, quando ele fala, ide por todo mundo e façam discípulos. Então, tanto no Antigo quanto no Novo, o grande start, o grande impulsionamento missional, apostólico, que o povo de Israel e a igreja recebe, é sempre sobre ensinar pessoas. Sempre sobre passar e compartilhar a respeito do reino de Deus para outras pessoas. E eu acho interessante quando Jesus fala ide por todo mundo, e ensinar e pregar o Evangelho, porque ele diz assim, ensinando a guardar. Isso aqui é muito interessante. Porque às vezes a gente pensa o discipulado e a gente pensa que o discipulado é passar informação, transferir informação. Eu estava vendo recentemente o Mark Dever falar, um pastor americano, que a gente costuma pensar discipulado como função ministerial. Isso é errado? Não, mas quando a gente pensa assim, a gente pensa o discipulado dentro da programação da igreja. Então vou separar um tempo na programação, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele sugere que a gente pense o discipulado como um relacionamento intencional. Então eu já me relaciono com as pessoas. Agora, como eu vou dar intencionalidade a essa relação?
Como que num café eu vou entender que naquele momento de qualidade, naquele tempo de qualidade, eu posso ter a intenção, ou eu devo ter a intenção de formar Cristo dentro do outro, de edificar o outro, de ser edificado por Ele. Então essa intencionalidade no relacionamento, ela vira o discipulado. O discipulado tem que acontecer enquanto você está almoçando, enquanto você está caminhando na rua. Então você não depende mais da programação da igreja. Você entende que o discipulado não é só ensinar para saber. Quantos aqui já participaram de classe de discipulado na igreja? Muitas classes é assim, você tem a liçãozinha, né, discipulado. Então tem aquelas verdades espirituais e tal, mas a gente precisa questionar se isso de fato é discipulado. Porque Jesus não fala ensine para saber, Ele fala ensine para guardar. Então guardar é quando eu tomo aquilo ali como um padrão de vida e eu começo a condicionar a minha vida àquilo que eu estou aprendendo e a minha vida é transformada por aquilo. Então eu acho interessante, estou muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre discipulado, entendendo que talvez seja o núcleo ali do mandamento bíblico, essa ideia de discipulado, do ser discípulo e do fazer discípulo. 1 minuto ainda, né? Posso usar 1 minuto dele? E aí galera, boa noite, tudo bem? Eu vou pegar um gancho que cada um falou. Eu queria só falar, tipo, é isso que eles falaram. Mas de verdade, eu vou ser bem intencional e falar talvez da área que eu nasci, desenvolvi, cresci, permaneço exercendo e fazendo dentro do corpo eclesiástico, dentro da igreja, que é na área do louvor. Só para ter um exemplo de algo assim. Nós temos algumas colunas de discipulados que foram estabelecidos no nosso ministério com relação aos anos, mas o segundo e terceiro ponto deles é bem importante quando eu acabo ministrando alguma equipe de adoração, mas acaba abrindo os olhos para todo o funcionamento em outra parte. Então, por exemplo, eu falo que o pastor mais inteligente da terra foi Jesus. E ele foi muito inteligente porque ele não teve um músico na equipe dele. Parece piada, mas é verdade. O Senhor sabia da influência que a música tinha ou teria um dia. E ele conseguiu mudar toda a terra sem andar com uma banda. Então isso nos traz uma clareza para algo, cara, que Jesus ele não caminhou com uma banda, mas ele caminhou com discípulos. Ele caminhou com família. Então isso nos trouxe até mesmo uma grande chance de responder com antecedência uma grande lacuna que tem dentro da igreja hoje, que é a galera que quer fazer parte do ministério específico, como o da música, mas eu já tenho ministério, eu já faço isso, eu já toco, eu já ensaio, eu já toco, eu já faço. E sabe, 1 Crônicas capítulo 16 vai dizer que os cantores e músicos, os tangedores, eles eram separados para fazer exclusivamente isso no templo, naquele tempo. Mas em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 diz que nos foi dado um novo ministério, a saber, ministério da reconciliação. Então hoje é impossível eu tocar, eu preciso cuidar de gente, cara. Não tem mais como eu só ser um cara que vou me dedicar a tirar certinho, desenvolver uma boa música, um arranjo, saber envolver a congregação no ambiente de adoração. Eu preciso cuidar de gente. Esse é o ministério da reconciliação. Não existe mais espaço para somente um funcionamento específico que não envolva cuidar de pessoas. Então nós precisamos exercer disso, esse cuidado. E um dos grandes segredos que eu acredito como o cuidado de pessoas no discipulado é que quando, por exemplo, eu vou ser discipulado por alguém, sempre vai acontecer isso. Cara, eu acordei que eu preciso de um discipulador, eu preciso de uma pessoa para eu falar e para falar na minha vida. Todo mundo aqui tem a tendência de querer ser discipulado pelo Neymar da igreja. Para me discipular tem que ser aquele que está. Aí eu preciso te devolver com uma pergunta: quem discipulou Adão? Foi Deus. Deu certo? Não. Quem discipulou Judas? Jesus. Deu certo? Não.
não tinha a ver com o discipulador top, mas sempre teve a ver com a resposta de um discípulo. Tem a ver com a resposta do nosso coração em nos submetermos em amor, de alguém que fale sobre a nossa vida, de alguém que a gente preste contas, satisfação, em que a gente possa aprender com amor e que nós possamos elevar o nível de 1 Tiago 5,16, confessamos aos outros para que a gente possa ser curado de todas as coisas. O Douglas falou que ele acordou tarde, né, para isso, falou, cara, como é que eu pude viver tanto tempo? E tipo, eu desde o início, assim, eu não sabia que era essa nomenclatura, eu não sabia que era esse funcionamento, mas graças a Deus, desde os meus 12 anos de idade, apareceu uma pessoa na minha vida e ele começou a exercer realmente um discipulado em amor. E conforme ele foi se aprofundando na palavra, ele foi me ensinando. Conforme ele foi aprendendo sobre adoração, ele foi me ensinando. Então eu ia aprendendo. E quando de repente eu fui ver todo o meu parâmetro para muitas coisas que eu estava dando, estava sendo escorrido por alguém. Porque eu olho sempre escorre de cima para baixo. E ele estava me ensinando a ir mais fundo de Jesus, desenvolver algo de Jesus. Então isso ficou muito mais claro e fácil para mim. E falta 7, 6, 5, 4, 3, 2... amém. Boa noite, galera. Ser discipulado por Neymar é um perigo terrível. Uma hora seu líder cai. Falar de discipulado sem... Você entendeu errado, discipulado de Neymar. Falar de discipulado é por recorrer à criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois de criar, Ele deu uma ordem: cresçam e multipliquem. Ele queria uma família de gente iguaizinhas a Ele. Ele tinha um propósito muito bem estabelecido. Vocês sabem que deu uma treta ali, e o homem cumpriu metade do projeto. Primeiro, ele ficou completamente diferente de Deus. O pecado deformou o homem. Em seguida, o que ele fez? Cresceu, multiplicou. Formou uma geração, Douglas gosta da palavra geração, mas formou uma multidão de pessoas completamente diferentes do Senhor. Completamente diferentes dele. Jesus veio com o propósito de restabelecer o plano original. E como ele fez isso, a estratégia que ele usou, ele discipulou. E o primeiro discípulo que ele fez, ele não pregou para ele. Os primeiros discípulos não vieram através de um louvor bem cantado, não vieram através de evangelização. Primeira vez que Jesus faz discípulos, ele leva os homens para casa dele. Pergunta: onde moras? Foram com ele e ficaram com ele todo aquele dia. Passaram um dia com Jesus, é o que diz João 1, e no final do dia disseram: achamos o Messias. É importante a gente levar alguém para a nossa casa e um dia seja o suficiente para dizer: achei a fórmula certa, achei como eu tenho que me comportar. Você trazer a pessoa para perto de você é muito mais poderoso do que você pregar para ela, do que você mandar um vídeo do Jesus Cop, do que você mandar um louvor no horário. É muito mais poderoso você chegar com Pedro e João perto da porta formosa e dizer: olha para nós. Jesus fez isso durante 3 anos. Ele trazia pessoas para perto: andem comigo, toca a bola em mim que vai fazer gol, dá em mim que tem jogo. E depois de 3 anos, uma vez perguntaram, por exemplo, no meio do seu ministério, em Mateus 22, alguém chega para ele e diz assim: qual é o grande mandamento? Ele diz: olha, o primeiro e grande mandamento é: ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: nisso se resume a lei e os profetas. Beleza, lei e profeta se resume nisso: ame a Deus e ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas no final do seu ministério, nas suas últimas instruções, ele vai falar em João capítulo 13, o seguinte: ele lava os pés dos discípulos, em um adendo, ele lava os pés dos discípulos, mas o dele fica sujo. Ele pensa primeiro nos outros e depois nele. E segue dizendo: ei, agora vocês já entenderam? Agora que eu já levei vocês para minha casa, agora que eu já tratei de vocês, entendam uma coisa: eu lhes dou um novo mandamento: ame o seu próximo como eu amei vocês. Passa de nível, cara.
Vamos avançar de fase. Ficou mais difícil agora, porque agora eu sou o parâmetro. Eu me coloco entre vocês dois. O segredo de um discipulado é você olhar para aquele cara que está difícil de andar e colocar Jesus no meio de vocês dois. E aí quando você olhar para ele e dizer, cara, não tenho paciência com seus erros, você vai ver Jesus dizendo, eu tive com os seus. Você vai agir com ele bem diferente. É importante a gente entender que quando Deus ordenou a Páscoa na saída do povo do Egito, uma ordenança ficou bem estabelecida. Se a família for pequena demais, ou seja, se o cordeiro for grande demais para vocês, tragam outra família para dentro da sua casa e comam juntos. Eu queria lembrar vocês que hoje temos um cordeiro muito grande. Pode chamar outras pessoas para comer junto, pode chamar a gente para sua casa, porque o cordeiro é grande. O segredo do discipulado passa por isso. Coloca o cordeiro na mesa, coloca o cordeiro no meio de vocês. Isso vai fazer completamente diferente. Era isso que eu tinha para falar. Gostei. Gente, boa noite. Meu nome é Silas. E quando você bota 5 pessoas para falar sobre um tema, é natural que surja divergência. Se surgir é fácil. Ignora o que eu falei e fica com o que eles falarem. Não tem erro. Sobre discipulado, o que eu acho interessante se falar é que a gente costuma, como o Bruno colocou aqui, achar que temos uma missão na igreja, e aí quando a gente aprende que discipulado também é a missão universal, a gente pensa, beleza, eu sou um músico, mas eu também tenho que discipular. Ou seja, quando der tempo eu vou discipular. E aí eu fico encantado em ver as cartas de Paulo. Há um consenso quase que geral de que 2 Timóteo foi a última carta que ele fez, que ele escreveu. Se não foi, claramente ele achava que era, porque o termo que ele usa, as formas como ele se expressa ali, ele claramente está se despedindo. Despediu. Eu tenho mais 10 segundos ali por causa disso. E Paulo cai naquele clichê, né? Quando você está perto de morrer, a sua vida passa na sua frente. Então a coisa mais importante que você tem para fazer, você faz. E aí o clichê é, ninguém pede ao médico mais uma semana para poder fechar um contrato. Ninguém pede ao médico mais uma semana para poder comprar mais um carro, para poder cantar mais uma música. Você sempre pede para ficar com seus filhos, com seus pais, com sua esposa. Todo mundo quer um pouquinho mais de relacionamento quando está perto de morrer. Quando Paulo vai escrever a última carta dele para a igreja, a gente espera que ele vai falar, enfim, quem são as 2 testemunhas do Apocalipse, que ele vai finalmente dizer se Jesus é Melquisedeque ou Miguel. A gente espera que Paulo vai dizer a grande revelação da igreja, e Paulo escreve uma carta toda sobre relacionamento. A carta a Timóteo é a carta mais emotiva, mais pessoal. Ali Paulo fala, Timóteo, eu lembro de sua avó, estou com saudade de você, eu lembro de quando você chorava e eu quero te ver sorrindo. Timóteo, eu fui abandonado por um monte de gente. É uma carta pessoal, 2 pessoas conversando, se relacionando. Aquela é a carta do discipulado. Paulo está discipulando Timóteo nos últimos dias de sua vida. Paulo está deixando claro nos últimos dias de sua vida que a coisa mais importante que existe na face da terra é discipulado, relacionamento. Não aquele discipulado cuspir regra. Não aquele discipulado de dizer para a pessoa, agora que você é crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Acerte sua vida, não. Discipulado, vamos conviver. Veja como eu vivo, viva como eu, me imite. Paulo conversa com Timóteo, deixando bem claro que ele está indo embora, dizendo, Timóteo, agora é com você, faça aquilo que eu te ensinei a fazer. Eu estou com minha consciência limpa de que eu transmiti para você aquilo que eu sabia. E Timóteo, transmita para os outros aquilo que você sabe. Isso é discipulado, é relacionamento, é dar aos outros aquilo que Deus te deu, é viver com alguém que precisa daquilo que você tem. E quando a gente vê que Paulo acha que relacionamento é a coisa mais importante, se isso não convence, a gente vai para João 17. Jesus falando sobre o que é realmente eterno. A gente pensa que a igreja, que cantar louvores a Deus, isso tudo surgiu em determinado momento. O que é realmente eterno? Jesus fala, antes que os mundos fossem criados, eu tinha uma glória com o Pai e me relacionava com Ele. O relacionamento é eterno. Convivência é eterno. É aquilo que Deus quer desde sempre. É reagrupar todas as coisas na pessoa de Cristo Jesus. É restabelecer esse relacionamento em que todas as coisas do céu e da terra estarão congregadas nele. Eu tinha uma glória contigo desde antes da fundação do mundo e tu me amavas. É o que Jesus diz. Eu quero que o Senhor dê essa glória também a eles. Relacionamento é o propósito de Deus desde a eternidade.
Relacionamento é discipulado, discipulado é relacionamento, não tem outra forma de discipular. Quando Paulo escreve aos Efésios, e a carta aos Efésios é toda sensacional, é um dos 27 livros mais importantes do Novo Testamento, e no capítulo 5, Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: imitem a Deus como filhos amados e andai no amor. Discipulado é tentar você fazer uma cópia. Discipulado é um processo de reprografia. Você está tentando fazer alguém ser igual a você. E a gente aprende isso nos desenhos. No Cavaleiro do Zodíaco, o discípulo sempre assumia a armadura do mestre. Discípulo é sempre alguém que vai ficar igual ao mestre. Então, discipulado é imitar. E imitar é fazer aquilo que você recebeu do seu mestre. O que você recebeu do seu mestre? O que te fez filho? O amor. Vede quão grande é o amor, ao ponto de sermos chamados filhos, que de fato somos. O amor foi o que ele te deu. É isso que você tem que dar, é nisso que você tem que andar. Imitar o mestre, fazer o que o mestre faz, é fazer aquilo que o mestre lhe deu, é dar aquilo que o mestre lhe deu. Então, andem naquilo que receberam, andem no amor. Isso é discipulado. Isso. Amém, glória a Deus. Gente, nós vamos abrir esse momento para 5 perguntas para cada um de vocês, tá bom? Então, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão aí rapidinho. 2. Pode vir aqui. Vem cá, Renato. Vem cá, Isabela. Vem cá, Thaís. Pode vir aqui. Fica aqui perto da gente. Renato, você quer orar? Para Bruno. Bruno, para você essa pergunta, tá? Pode ficar aqui na frente. Bruno, você falou sobre a questão de que não é quem discipula, mas é quem aceita esse discipulado. E aí na igreja, no meio do corpo, a gente tem algumas pessoas que precisam ser discipuladas, mas elas não aceitam, elas não se abrem. O que é que a gente deve fazer? Como a gente deve agir com essas pessoas? Meu sub. Responde aí, por favor. Eu só vou falar um negócio que eu ouvi essa semana que achei muito legal. O Juan, estava com o Juan lá no hangar, e ele disse assim, ele deu um exemplo assim, por exemplo, meu filho, ele não sabe abraçar, né? Quando ele é nenê, ele não sabe abraçar. Então, o que um pai tem que fazer? Ficar abraçando ele. E ele vai ter 1 ano e ele não tem iniciativa de vir abraçar. O que um pai faz? Fica abraçando ele. Fica abraçando ele, fica abraçando ele, fica abraçando ele. Vai chegar uma hora que não tem como. Aquilo que você faz na pessoa vira cultura. E ela vai começar a devolver abraço. O caminho não é, cara, se você não abraçar, o pai não ama mais você. Se você não abraçar, você está fora da casa. Então, esse não é o caminho. Então, qual seria o caminho? Uma pessoa que não quer ser discipulada, ela começar a observar a vida de outras pessoas que estão sendo completamente transformadas por causa de discipulado. Ela tem que começar a olhar para a sua vida e ver como você está cada dia melhor porque alguém está discipulando você. Vai chegar uma hora que ela não tem como, ela vai se abrir para isso, porque virou uma cultura dentro de uma casa. Entendeu? Então não adianta a gente falar, se você não for discipulado, sai fora. Se você não aceitar, não tem lugar para você aqui. Não, é ela ficar observando quão maravilhoso é aquilo e quão prazeroso e quanto muda a vida das pessoas. E quando ela vê essa cultura se estabelecendo, não tem como ela não entrar. Então. Eu acredito que se a gente sabe que alguém está passando por uma necessidade, vamos falar, de alimento em casa, ela precisa de comida, mas ao mesmo tempo ela tem um grande problema com o orgulho, porque ela jamais pediria ajuda. Então agora, por causa do orgulho dela, eu sei que ela precisa, mas eu sei que o orgulho dela seria muito forte de eu estar ajudando. Então agora eu não ajudo simplesmente por causa da maior dificuldade dela, que é o orgulho, ou eu ajudo mesmo assim porque isso tem a ver com quem eu sou e eu faço, mesmo essa pessoa recebendo ou não. Eu estou fazendo a minha parte. Tem uma historinha bem simples de um monge que vai ajudar um escorpião e os seus discípulos falam, não ajude, esse animal é peçonhento. Ele, não, mas eu vou ajudá-lo
porque ele está se afogando e ele pega, esse escorpião pica a mão dele e começa a inchar, novamente ele pega e aquele animal pica novamente a mão dele, até que ele consegue salvar aquele animal de ser picado, e ele está passando mal, e os seus discípulos perguntam para ele, falam assim, por que você fez isso? Esse animal é peçonhento, esse animal, olha o que ele fez, você estava ajudando e ele te prejudicou. E ele falou assim, ele só estava agindo de acordo com a natureza dele, e eu estava agindo de acordo comigo. Então, tem pessoas que não conseguem se abrir, elas não sabem, elas não podem. Uma coisa eu aprendi no discipulado, que toda vez que alguém apresenta um problema, na verdade, o que está vindo à luz ali no problema, na verdade não é o problema, na verdade aquilo é só o resultado de um verdadeiro problema que está por trás. Então, se a gente já consegue ver que alguém não consegue se abrir para o discipulado, na verdade o problema dela é que ela não se abre, tem alguma coisa por trás. E se ela está agindo de acordo com a natureza dela, que é não querer se abrir, eu preciso andar de acordo com a minha natureza, que é invadir. Invadir no amor. Começou? Boa noite. Uau! Vocês são minha inspiração aqui na Terra. Bom, uma amiga minha, ela foi embora para o Japão para fazer missões. E foi justamente a chave lá na conferência de escola que teve lá em São Paulo. Aí ela foi morar lá, e uma das coisas que ela sempre comenta comigo, e ela pediu até que eu tenha ter essa oportunidade aqui de fazer pergunta, é que no Japão é outra cultura totalmente diferente, e ela sentiu muito, porque aqui, querendo ou não, as pessoas têm já uma certa crença e dá para discipular, né? E lá está encontrando uma certa frieza, muito distante, e ela pediu para perguntar qual é a sua orientação, a orientação de vocês para isso, como discipular em uma cultura totalmente diferente, em um lugar que crê em vários deuses e tem essas culturas diferentes, como é que fica isso? Não precisa brigar, não. Olha, eu diria o seguinte, a gente precisa sempre achar pontos na cultura, porque o que você tem que entender, toda cultura ela tem pontos de distorção, como o Saulo diz, que o pecado distorceu, mas existem pontos divinos na cultura. Então, por exemplo, o japonês, ele é extremamente honesto. E a gente vai mudar isso nele? Não. Ele é extremamente pontual. A gente vai mudar isso nele? Não. Esses pontos são divinos, né? Então, a gente precisa, a partir desses pontos divinos e a partir daquilo que está distorcido, é a nossa porta de entrada, né? Mas o que eu diria? É que tem uma coisa que é universal. Nós fomos chamados para ser Cristo para uma geração. Então, qual é o desafio dela? É ser Cristo naquele ambiente. O que é ser Cristo? É se entregar por amor dos outros. Não é simplesmente viver certinho as regras, porque Jesus falou, se a gente não exceder em muitos escribas e os fariseus, a gente não entraria no reino. Por quê? Porque já não é mais viver as regras, é exceder as regras. Não é não roubar, é dar. Então, se ela começa a ser Cristo naquela geração, ela começa a chocar. Porque Cristo é chocante para qualquer lugar, em qualquer sociedade. Ele é muito chocante, porque ele se entrega por amor dos outros. E uma coisa importante, por exemplo, da cultura oriental, é que eles são extremamente corretos, honestos, mas eles são uma luz que brilha debaixo de uma tigela. Jesus está falando lá no Sermão da Montanha, que a sua luz não brilha debaixo de uma vasilha. Do que ele estava falando? Vocês só amam quem é da cultura de vocês. Ele estava dizendo para os judeus, aqueles líderes religiosos, vocês só deixam a luz brilhar dentro da casinha de vocês. Entendeu? Ele está falando, cristão não é isso. Cristão é quando você deixa brilhar a sua luz para todo mundo.
Entendeu? Quando você vai fazer boas obras para todo mundo, para quem não concorda com você, para quem concorda com você, para quem beneficia você e quem não beneficia você, quem não tem seu sobrenome, quem tem seu sobrenome, a luz brilha para todo mundo, a gente tira a vasilha. Então isso já seria chocante naquela cultura. Então acho que o maior desafio é esse, é ser Cristo num lugar. E aí vai levantar uma pergunta, por quê? Por que tanto amor? Por que tanta entrega? Por que tanto sacrifício? E aí acho que é a porta de entrada. Só para cooperar também um pouquinho, quanto menos oportunidades a gente tem, mais assertivo a gente tem que ser, né? Então, por exemplo, o Douglas falou sobre ser Cristo. Cristo, um judeu, Jesus judeu, se encontrou no poço de Jacó com uma mulher que era samaritana. Então, qual a possibilidade que ele tinha de relacionamento com essa mulher? Nenhuma. Então, ele tem pouco tempo e essa mulher já vai embora. O que é que ele faz? Ele é assertivo. Ele gera um tipo de conversa com aquela mulher que vai tocar no ponto que ela vai ser estremecida por quem ele é e por aquilo que ele está trazendo. Isso vai criar conexão, né? É Filipe com o eunuco. Filipe arrebatado aparece, o cara está lendo uma Bíblia ali, não está entendendo, é um momento específico. Ele vai, usa aquilo ali, depois ele batiza o cara e é arrebatado de volta para onde ele estava. Então veja como ser assertivo, com pouca oportunidade, transforma uma mulher que era samaritana, uma evangelista, que depois ela conta para o povo, e transforma um eunuco que não entendia em um batizado cristão. Então, quanto menos oportunidade, mais... E tem uma chave, né? Porque nos dois casos são dons espirituais. Os dois casos vivem o sobrenatural. E é uma chave, né? Quando você está pregando, né? Você, realmente, para uma cultura incrédula, é dons espirituais. Júnior roubou dois dos exemplos que eu ia usar, mas eu vou citar um terceiro aqui também. Quando você lida com uma cultura diferente, isso serve para quem está no Japão, isso serve para quem tem um colega de Umbanda, um colega do Candomblé, um colega Hare Krishna, e hoje em dia o mundo globalizado, isso pode estar no seu lado, não precisa estar lá no Japão. E assim, essas pessoas, elas não têm perguntas a fazer a gente. O japonês não tem tanta pergunta a fazer sobre Jesus a gente, porque ele não conhece nada a respeito. Mas Cristo demonstrou interesse pela cultura daquela mulher samaritana. Ele não demonstrou interesse em evangelizá-la apenas. Ele não chegou dizendo, ei, só eu salvo, como a gente normalmente chega dizendo para as pessoas de outras culturas. Ele chegou perguntando a ela sobre a vida dela, puxou conversa. Filipe também abordou, no que é isso? Você está entendendo o que você está lendo? Qual é a sua percepção de mundo? Qual é a sua visão a respeito das coisas? Paulo, quando chega numa cidade com uma cultura completamente diferente, uma cidade idólatra, ele se familiariza com a cultura daquele povo e ele diz, gente, eu inclusive notei que vocês têm várias superstições. Paulo conheceu as superstições daquele povo e disse, inclusive no meio delas tem uma que vocês reconhecem que há um Deus que vocês não conhecem. Então, Paulo demonstrou interesse em conhecer a cultura, todos esses demonstraram interesse, e isso é amor genuíno. Saulo me contou uma história de um pastor que conversou com um jovem da igreja dele, viu o jovem na igreja e disse, mas você é um jovem interessado, eu vejo que você evangeliza, você corre atrás. Saulo falou para ele, então você é um jovem que, poxa, corre atrás, eu quero investir em você. Nós queremos investir em você, eu estava conversando com os irmãos aqui, nós queremos investir em você. Você tem como ir lá em casa na terça-feira de noite, fora do horário do culto? Tem, pastor? Claro, eu vou lá, quero aprender, vá lá, eu quero te falar sobre uma coisa, eu quero investir em você. O jovem chegou lá na terça-feira todo empolgado, tá? Quando chegou viu umas cadeiras assim arrumadas, viu vários carros na porta, viu que tinha mais gente chegando, estranhou, percebeu, era uma reunião da Herbalife. O pastor não estava interessado nele, estava interessado no talento dele para usar isso em seu próprio benefício. E várias vezes a gente está dizendo que está interessado no japonês ou no nosso colega, mas a gente só quer cadastrar ele na nossa rede na igreja e ganhar os bônus no céu lá do cadastro de quantas vendas ele fizer. Às vezes a gente só está interessado em evangelizá-lo. E a gente mente para si mesmo dizendo, eu estou oferecendo Jesus para ele. Não, você quer ter a vaidade de dizer, ganhei ele para Jesus. Isso não é missão. Isso não é discipulado. Discipulado é amor. É andar em amor. E quem ama, se interessa, quer saber como foi o dia, quer saber no que você pensa, no que você acredita, por que você acredita nisso, como o Bruno colocou aqui, o que te leva a ser fechado assim, por que você passou, quais foram as dificuldades que você enfrentou. E o amor vai constranger, como a palavra diz. O amor vai abrir a porta. E no meio do amor, porque não adianta os dons sem o amor. Os dons vão servir ao amor. Os dons vão ser usados quando você tem amor para demonstrar para aquela pessoa. Quando você entra com amor, o Espírito Santo vem com os dons. E de repente a porta se abre e você ganha novas oportunidades para ser assertivo.
Uma coisa importante, só para finalizar, uma coisa importante para a gente reparar sobre essa pergunta, bem interessante, é que discipulado é coisa de cristão, né? Ou seja, é coisa de gente cheia do Espírito Santo. Então você trouxe uma dificuldade da sua amiga sobre uma cultura diferente, o Douglas apontou a questão dos dons espirituais e tal. No discipulado a gente vai ter sempre algum tipo de impossibilidade que vai exigir de nós que vai chegar num momento em que a nossa capacidade não tem mais como fazer nada. Então você precisa do Espírito Santo para agir. No caso de uma cultura diferente, tem alguns tipos de dons. Mesmo aqui entre nós brasileiros, qualquer pessoa, você vai encontrar uma dificuldade que você fala, cara, eu posso ter toda a capacidade do mundo, eu posso ser um psicólogo, eu posso ser o que for, mas tem um ponto aqui que só o Espírito pode estabelecer essa conexão. Então, para ser um discipulador, a gente precisa ser cheio do Espírito. Isso, muito bom. Se importar com o outro. É isso aí. Vem cá, Isabel. Boa noite. Discipulado é realmente um tema muito relevante na igreja, até para o cumprimento da grande comissão. Mas eu tenho uma dúvida com relação a eu ser discípula de Cristo, ou Cristo ser meu discipulador, ou ser discípula de alguém, ou ter alguém como meu discípulo. Não falo isso com relação ao coração ensinado da pessoa de se dispor a aprender com a experiência do outro, mas com relação ao meu referencial. Eu vou olhar para Cristo, ou eu vou olhar para o discipulador, ou a pessoa olhar para mim. Uma coisa que a gente tem que entender você se coloca primeiro no papel de discipulador, isso para o referencial que a gente está tratando. Você teria coragem de dizer para alguém o que Pedro e João disseram para o coxo da Porta Formosa? Olhe para mim. Você teria coragem de dizer para alguém assim, você quer aprender Evangelho? Olhe como eu vivo. Olhe o meu comportamento. Sabe, os corretores, quando querem que você compre uma casa, levam você a um apartamento decorado, certo? O prédio está todo ruínas, você não vê nada ainda de expectativas, está tudo feio. Mas você entra no decorado e você, caramba, vai ficar lindo. É isso aqui que eu quero. Hoje, as pessoas olham para o mundo evangélico e veem um mundo feio. E veem eu não quero ser crente, eu não quero ser intolerante, eu não quero ser preconceituoso, eu não quero ser igual a você. O negócio é você ter coragem de dizer, ei, entre na minha casa porque aqui é um apartamento decorado do céu. É aqui que você vai ver o que você vai ter quando tudo isso estiver pronto. Quando a obra completar, vai ser igual como está aqui. Se você tem essa coragem, é porque você é Cristo. Você é um pedaço dele. Você é corpo de Cristo. E é importante a gente saber que discipulado é um negócio que necessariamente tem que ir além das barreiras da igreja, das paredes. Ser Cristo vai muito além de ser um bom cantor, de ser um bom pregador. Sendo muito sincero, o momento em que eu mais me sinto cheio do Espírito Santo, que eu sinto que, tá aqui, nem sempre a gente sente tão bem assim, mas sinceramente não é quando eu estou pregando, não é quando eu estou na igreja aconselhando, não é quando eu estou... Mas quando eu estou no meu escritório, eu sou advogado, senta um casal dizendo, não aguento mais, a gente vai se separar. E eu digo, calma aí, vamos conversar. 3 horas, 4 horas depois de um tempo de trabalho gasto, e eles dizem para mim, doutor, a gente vai pensar mais um pouco. É ali que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir. Discipulado é algo que se vive em tempo integral. Ser Jesus é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, tendo essa premissa, a gente pode dizer, olhe para mim porque eu estou olhando para Ele. Sejam meus imitadores, porque eu também estou imitando Cristo. A gente traz uma cadeia de autoridade que flui dele. E se flui dele, eu estando nele, eu sou Jesus para você. A gente pode dizer isso. Então, tanto faz, sendo meu discípulo, você está sendo discípulo de Jesus, porque eu estou nele. E aí o desafio é esse, né? Você conseguir, porque é muito legal quando Paulo fala com Timóteo, né? Que ele chama Timóteo de filho, né? E é um jeito muito carinhoso de falar, né? Meu filho na fé e tal, e de filho. Só que em outra carta ele chama Timóteo de cooperador. Então você vê que o desafio do discipulado é esse, é trazer a pessoa para o ombro a ombro.
Entendeu? Então não é uma vida inteira chamando de filho, entendeu? Um momento a gente tem que chamar de cooperador, porque muitas vezes, e é o que a gente almeja, que aquela pessoa nos passe no sentido de uma maturidade espiritual, porque todo pai quer que o filho vá muito além, entendeu? Então, o caminho é esse, é você mostrar Jesus na pessoa, mas que você não cause uma dependência dela em você, porque você está levando ela para Cristo, para que ela tenha uma vida independente de você. Se em algum momento acontecer algo com você mudar de cidade, alguma coisa, ela continua com Cristo, você ensinou o caminho para ela, né, de encontrar Jesus. Um complemento aqui, agora foi. É que, acho que eu ouvi só o próprio Douglas falando. A gente pode dizer, olhe para mim, pelo mesmo motivo que a gente pode dizer, olhe para Abraão, olhe para Melquisedeque, é porque eu estou com Melquisedeque na cabeça graças a Brunão, que mencionou lá atrás. Olhe para todos os servos do Velho Testamento, porque eles, assim como eu, são setas apontadas para Jesus. Você pode olhar para mim, porque quando você olhar para mim, você vai ver uma seta piscando, apontando para ele. E o líder que mais tem dificuldade de apontar para Jesus é o líder que mais posa de perfeito. É o discipulador que mais posa de referencial idôneo, sem nenhuma mancha, porque nele as pessoas não veem a falha. Quando você se mostra, quando você se relaciona com o seu discipulado e você apresenta suas falhas, você mostra que no meio das falhas você recorre a Jesus. Então você deixa bem claro que o caminho é Ele, que você é uma seta apontada para Ele. Por isso você pode dizer, olhe para mim, se você é apontado para Ele. Última coisinha dentro disso. Eu achei muito legal o Luciano Subirá dando um exemplo super profético que ele viveu, de um culto que ele estava e de repente ele olha para uma mulher, ele vê essa mulher com uma corneta de ouro na mão, ela colocando na boca, e quando ela vai soprar, ela mesma tampava, e ela ficou, cara, que essa mulher está com uma corneta no meio do meu culto? E de repente ele reparou que aquilo era uma visão. E ele falou, nossa, corneta fala de anúncio, dourado fala de autoridade, ela tem algum anúncio para entregar para alguma autoridade, mas ela mesma não se permite liberar. E ele não é muito do costume do Luciano, ele é um mestre, assim meio... Ele chegou no meio do culto, ele interrompeu o culto, falou, irmã, Jesus falou que você tem algum anúncio para fazer para alguma autoridade que você não quer fazer. Então fazer algo que não é tipo de mim. Então ele entregou o microfone para ela e falou, fale. E ela virou e falou assim, pois bem, eu vou falar, porque a mensagem é para você mesmo, Luciano. Assim diz o Senhor. Pá, arrebentou. E ele ficou assim, gente, foi horrível. Eu me senti exposto, eu me senti humilhado, eu me senti isso, aquilo. Eu falei, Deus, você teve capacidade de abrir os meus olhos espirituais, de ver uma bendita de uma vuvuzela de ouro dentro da mulher, que ela tinha um anúncio para fazer. E era para mim mesmo. Por que o senhor já não me falou? E ele falou assim, Luciano, porque eu uso gente para falar com gente. Eu uso gente para cuidar de gente. Eu uso gente para curar gente. E você nunca vai ser autossuficiente no relacionamento comigo. Porque nós sempre vamos precisar de pessoas. Eu tenho uma pergunta específica para fazer para você, Bruno. Em relação a você ser músico, como é que você consegue conciliar essa vida de discipulado, que não é fácil, para já os que têm um ministério pastoral, digamos assim, especificamente? Como é que você consegue discipular as pessoas? Eu estou falando de uma maneira mais individual. Como você consegue? Dentro da rotina? Ou Isso, dentro da sua rotina, como é que você consegue conciliar a sua vida com o discipulado em si? Sim. Basicamente, eu viajo praticamente toda... É disso que você está falando mesmo? Dos dias, agendas mesmo? De quinta a sexta, de quinta a sábado eu estou sempre viajando. Então, geralmente, eu estou sempre quinta, sexta, sábado viajando. Domingo é bem difícil eu estar fora, mas depende de onde eu estou no Brasil. No sábado, para voltar para casa, no domingo, às vezes eu não chego a tempo para todos os cultos da minha igreja. Eu chego correndo para o culto da noite e tudo mais, mas eu sempre estou lá, faço esforço para estar lá. Mas eu tenho praticamente 3 dias da minha semana. Eu tenho segunda, terça e quarta para viver. E
nesses dias eu tenho todo o equilíbrio de conciliar os meus compromissos de pastor na igreja local, com a equipe de adoração da minha igreja, a qual eu sou pastor, o líder, com a galera que eu discipulo, com os meus afazeres como pai, como marido, então realmente a gente se vira ali nos 30, mas é um grande prazer para mim, sabe? É um prazer. E eu discipulo de uma forma um pouco leve, assim, muito profundo, mas eu não tenho aquele parâmetro de então toda terça-feira, tal hora, vamos estar juntos, tá ligado? Realmente a gente vai discernindo o tempo que a galera tá, sempre hoje a tecnologia colabora muito com o discipulado, então a gente tem, eu tenho uma agenda, eu trabalho com uma agenda, minha agenda é toda separada por cores, então verde é administração sozinho, vermelha com morada, eu tenho ali azul para compromisso e dias off com a minha família, é toda separada por cor, e amarelo eu separo para discipulados, mesa e comunhão. Então eu já consigo programar muito tempo antes, eu também consigo olhar nos meses passados, semanas passadas eu já olho, já falo, puxa cara, já faz um tempo já que a gente não tem um tempo aí, 2, 3 semanas, a gente precisa ter esse tempo de qualidade. A gente sempre vai ali e tentar não abraçar tudo de uma vez. Eu errei muito nisso também. Eu tinha toda essa rotina e eu discipulava diretamente quase 20 pessoas. E aí eu não estava ficando muito bem com tudo isso. Mas hoje eu estou normal, mas a gente tem que conciliar tudo isso. E é assim. Ter agenda é um mandamento bíblico, ou pelo menos é uma instrução baseada em um grande nome de Deus. Moisés escreveu: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. É importante você ter a noção de que os seus dias são poucos. A gente se acostuma a pensar que tem tempo, e quando tem tempo acaba não fazendo nada. Por isso a máxima de que quem tem menos tempo é quem mais faz coisas. Se você contar os seus dias com o propósito de alcançar um coração sábio, se for essa a finalidade de você contar os seus dias, você consegue cumprir tudo que Deus colocou na sua mão para ser feito. E aí, se alguma coisa não está funcionando, é porque talvez não tenha sido algo que Deus colocou na sua mão para fazer e você está se arvorando a fazer, ou então você não está contando os dias com a finalidade de alcançar um coração sábio. Posso só falar algo assim disso também? Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para todo o propósito embaixo do céu. Então toda vez que a gente diz que a gente não tem tempo, na verdade a gente não tem propósito. Porque o céu ele libera tempo para tudo aquilo que nós priorizamos em um nível de propósito. Então por isso que no meio de toda essa loucura e essa agenda eu consigo sempre estar com gente, cuidando de gente. Porque é uma prioridade por um propósito que é bíblico. Aleluia, glória a Deus. Quantos foram abençoados? Gente, Deus abençoe para todos meus amigos. Aleluia. Só para finalizar, eu passar para o pastor Marcos, eu quero que líderes de jovens, adolescentes, pastores que estão aqui na igreja agora, fiquem em pé no seu lugar. Todos os líderes de jovens, adolescentes, líderes de movimentos também podem ficar em pé. Glória a Deus, aleluia. O pastor Marcos falou ontem que eu liberei para ele a questão de cuidar desse ministério, que é o ministério de discipulado em nossa casa, em Lagoinha, Salvador. E para vocês também que estão em pé, existe um peso de responsabilidade sobre a vida de vocês. Um grande peso de responsabilidade. De quê? De transmitir a cultura do discipulado onde vocês estão inseridos. Na igreja local onde vocês estão inseridos. Porque eu cresci em uma determinada igreja e eu via muitos jovens, muitos adolescentes se perderem pela falta do discipulado. Tanto que a minha monografia no seminário foi sobre a falta do discipulado pastoral jovem em uma determinada igreja. Então eu senti muito a perda e por isso que eu fiz essa monografia. Então existe sobre vocês, sabe, a importância, o peso de responsabilidade de transmitir, de levantar essa cultura do discipulado. Eu creio que Deus vai tocar na nossa geração aqui em Salvador com a oração e o discipulado. E essa responsabilidade está sobre a sua vida. Eu peço para as pessoas que estão do seu lado aí agora, coloque a mão sobre essas pessoas que estão em pé.
Isso, coloca a mão sobre elas. Deixa ninguém ser tocado nesse momento. Todo mundo que está do lado dessas pessoas que estão vendo, coloca a mão aí nesse momento. Pode colocar até as mãos sobre os pés também, sobre essas pessoas. Eu vou pedir para que Júnior ore nesse momento, nós vamos finalizar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque seu Espírito está totalmente dedicado, Pai, a levantar uma geração de pessoas que compreendem o que é seguir a Jesus e que querem levar outras pessoas a viver essa realidade também, Pai. Por isso nós te agradecemos por esses líderes que estão aqui, Senhor, e nós queremos abençoá-los nesse momento, Pai, para que eles sejam cheios do seu Espírito, Senhor, para que eles sejam cheios de sabedoria, Pai. Deus, para que possa queimar dentro deles um fogo que aumente a cada dia de amor pelo Senhor, Pai. E que o amor pelo Senhor, acima de todas as coisas, seja a tônica do trabalho, Senhor. Que esse trabalho possa fluir, que eles possam tocar outras vidas, Pai. Deus, nós oramos para que eles sejam líderes para essa hora, Pai. Nós abençoamos agora, Senhor. Nós abençoamos o destino dessas pessoas, nós abençoamos os dias dessas pessoas, o futuro dessas pessoas, Pai, para que eles possam ser assertivos em cumprir a jornada do Senhor. E nós abençoamos com força e perseverança, Pai. Deus, o nosso coração se entristece por ver quantos líderes têm desistido do caminho por causa das dificuldades, Pai. Deus, nós abençoamos essas pessoas para que eles encontrem o Senhor no meio da dificuldade, para que eles encontrem o Senhor no meio da fraqueza, assim como o Senhor disse para Paulo: a minha graça basta para você, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Pai. Deus, nós oramos por líderes fracos, que recebem a força que vem do Senhor, Pai. Nós oramos por líderes incompetentes, que são empoderados pela graça que procede do Senhor, Pai. Nós oramos por líderes que não se movimentam conforme o seu próprio braço. Nós oramos por líderes que não sacrificam a família, que não sacrificam coisas que o Senhor tem estabelecido em troca de uma programação ministerial, Pai. Mas nós oramos por líderes que tenham substância espiritual, que tenham uma base sólida, Senhor, para compreender e para andar nos caminhos que o Senhor tem proposto para cada um aqui, Senhor. Deus, nós abençoamos para que essas pessoas tornem-se pessoas chaves nessa cidade, Pai, para que a igreja dessa cidade possa ser impactada pelo seu poder e pela sua ação através dessas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia! Quero agradecer. Vocês querem sentar no grupo, não? Sou curioso com isso, né? Muito obrigado, Deus. Vamos foram abençoados aí. Deixa eu descer. A gente vai arrumar aqui já para o morar, para ministrar. Quantos estão com o coração cheio de expectativa do que Deus continuará fazendo aqui nessa noite? Aleluia! A gente ontem divulgou que você postasse nas suas redes sociais a hashtag UDConference, fotos, né? Tira fotos, tem gente que notou se arrumando no ônibus vindo para cá, com a hashtag UDConference e hashtag Lagoinha Salvador, que a gente ia premiar vocês hoje aqui. Então, a gente tem 2 brindes para dar. Inclusive ontem eu falei da Digital Home, que trabalha com cosméticos, que foi que presenteou para a gente ontem a primeira inscrita, e que hoje a gente também vai presentear o pessoal das redes sociais. Coloca ali para mim a primeira, eu não consigo ver, é Ede Pereira. Ela está aí? Cadê? Vem. Aplauda, Senhor! Eu acompanhei a seleção dela. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver.